Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 26 de março de 2026 e hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 30º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é desfrutar e degustar. O texto-chave vai estar em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 10, e é com muita alegria que a gente chega nesse tema que é o caminho central dessa caminhada, que é o foco de tudo que nós temos trilhado nesses dias, esses 30 dias até chegar aqui, é para que a gente entenda um pouquinho sobre desfrutar e degustar. E aí eu vou estar lendo muitos versículos de Eclesiastes, porque Eclesiastes fala muito sobre desfrutar. E degustar é o tema do meu ano, né? Eu falei para vocês que todo ano eu tento dar um tema, né? Que eu sinto no meu coração, qual é o tema que eu vou estar, que eu sinto que Deus está me levando. Então, esse ano de 49, eu senti esse tema degustar. Foi um tema diferente para mim, mas eu quero trilhar esse caminho, é esse caminho que eu estou buscando. Para finalizar o ciclo dos 40, para que eu entre nos 50. 50 é uma virada muito grande, né? E aí a gente precisa aprender a desfrutar e degustar. Então, eu estou muito feliz, porque eu estava ansiosa para compartilhar esse tema, mas estava esperando qual era o momento certo, e era importante e necessário a gente aprender tantas coisas antes de desfrutar e degustar, porque precisamos ser livres. Como eu disse ontem nós falamos sobre um novo caminhar, que nós precisamos aprender a ser filhos, deixar de ser escravos e aprender a discernir quando o inimigo quer nos escravizar, quando ele quer que a gente não desfruta, né, que a gente não tome posse de ser filhos, a aprender tudo que Deus nos deu, como eu já disse lá, né, encher o vaso, a unção, a luz, tudo que Deus tem nos dado e que ele nos chamou para ser livres, ele nos libertou para isso e para desfrutar e degustar, especialmente, em primeiro lugar, da presença dele. Então, quando nós entramos na presença de Deus, tem que ser esse momento prazeroso, delicioso, de desfrute e degustação. E isso, irmãs, o inimigo tenta roubar o tempo inteiro. Vamos falar aqui um pouquinho também sobre. Eu vou estar lendo bastante versículo de Eclesiastes, porque ele fala muito sobre isso. Desfrutar e degustar parece a mesma coisa, mas não são. Desfrutar, você vive, você alegra, você curte, mas o degustar é tudo isso, porém devagarinho, com mais detalhe, com mais atenção e com mais presença. Desfrutar, ele é um aprendizado, porque desfrutar não é só, eu sei viver a vida, nossa, eu curto, eu desfruto, né? Não é só isso. Curtir e viver a vida faz parte do desfrutar, mas não é o desfrutar só. Desfrutar precisa ser intencional, precisa ser com sabedoria, precisa ser como forma de gratidão, de adoração ao Senhor pelos feitos dele em nossas vidas. Se não, curtir a vida só, que é o que o mundo faz, parece que está curtindo, parece que está desfrutando, mas na verdade são caminhos que ao homem parece ser bom, mas levam a caminhos de morte, porque estão saciando a obra da carne, né? O caminho do mundo parece que é um desfrute, mas estão satisfazendo as obras da carne. E quando se satisfaz a obra da carne, se colhe. E a obra da carne é morte, pecado. Então não é essa viver a vida regaladamente, não. É desfrutar e degustar. Então vamos ler o texto e nós vamos ler vários outros textos hoje. Eu espero que eu consiga passar direitinho o que eu quero. Que vocês tenham paciência comigo, né, irmãs? Porque tem hora que eu tô falando muita coisa errada, muita palavra errada, muito acelerada. Tenham paciência comigo. Respira, dona Rose, e vamos lá com a graça de Deus, tá bom? Capítulo 9, no versículo 7 ao 10. Amo essa palavra foi a palavra que Deus me deu quando eu tinha, no final dos meus 18 anos, quando eu estava orando para o meu casamento. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho,
pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Em todo o tempo sejam alvas tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida, eu vou colocar aqui, né, com o marido, porque aqui tá falando mulher, mas goza a vida com o homem que ama, todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a sua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme a tua força, porque porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, eu, uma menina de 18 anos, final dos meus 18 anos, vindo de uma vida, como eu falei aqui, né, tentando aprender a tirar a roupagem da escravidão, como eu disse, espiritual, hereditária, cultural, aprendendo, né, entrando num relacionamento mais profundo com o Senhor, eu vou me casar e eu recebo essa palavra. Mas desfrutar para mim não era, não é, né, não era e eu estou aprendendo ainda, já melhorei muito, mas não era uma coisa natural. Eu tinha bastante dificuldade de desfrutar. Ontem nós lemos um texto em Eclesiastes que fala que Deus fez o homem reto, mas ele se mete em muitos caminhos, né? Ele se mete em muitos problemas, ele se mete em muitas coisas. E às vezes a vida nos endurece e a vida faz com que a gente se bloqueia. Porque uma das coisas que nós precisamos aprender de cara sobre desfrutar e degustar, você precisa se dar permissão. E isso não é normal, isso não é normal para todo mundo. A maioria, pelo menos que a maioria das pessoas não se permite. E é por isso que nós precisamos ser libertos o tempo inteiro, porque a gente não se permite viver até as bênçãos, as promessas, as delícias que Deus nos dá. Então, para mim, não é algo natural, assim, eu tive que romper muito. E eu quero estar falando sobre isso. Mas olha só, vamos estar degustando desse versículo. Vamos estar degustando desse versículo. Então, degustar é comer bem devagarinho, sabe? Aquele doce maravilhoso que você gosta, ou uma comida que você gosta, e você vai bem devagarinho para não acabar. Você sabe, não sei aqui, eu passei dificuldade, então quando eu tinha condição de comprar um biscoito recheado, que era a minha paixão, eu comia ele bem devagarinho, cada mordidinha assim, para ele não acabar. Isso é degustar, você tá bem devagarzinho, assim, sentindo todo o sabor, o cheiro. Eu posso lembrar do gosto e do cheiro dos biscoitos recheados que eu gostava. Eu gostava do biscoito recheado Aimoré, a marca, né, era a marca mais conhecida. Hoje tem várias marcas, mas essa era muito bom. E eu gostava do de limão, morango, do de chocolate. E eu posso sentir, assim, quando você degusta algo que é bem devagarzinho, você sente até o cheirinho, você sente o sabor, você sente a textura, eu posso sentir aquela crocância. Hoje em dia, infelizmente, eu não sei se é porque meu paladar já comeu tantas outras coisas, que você compra aquele mesmo biscoito e não é a mesma coisa. Eu acho que contudo na nossa infância, né, irmãs? Não sei se vocês percebem isso, coisas que a gente viveu, comeu lá atrás, que a gente fala, ai, vou matar a saudade, não é a mesma coisa mais. Não sei se era a nossa inocência, não sei se era que não tinha tantas escolhas naquela época como hoje tem, mas enfim, esse é o degustar. Então vamos degustar a palavra de Deus, que é maravilhosa. Então olha só, vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Desfrutar está muito ligado ao paladar. Por isso eu estou falando aqui de comer, né? De você entender que, na hora que você entender o que é degustar e desfrutar baseado na comida, que está totalmente ligado o tempo todo aqui em Eclesiastes, vai falar disso da comida, come gostosamente o teu pão, porque Deus já se agrada das suas obras. Aquilo que eu estava falando ontem, aprenda a, a, a se alegrar com o que você já conquistou, com o que você já fez, aprenda a receber. Tudo isso faz parte do desfrutar e do degustar. Deus, ele quer nos entregar mais, mas às vezes a gente coloca um peso, eu não mereço, sabe? Você recebe um presente, eu não mereço, você fica constrangida,
Você ganha uma roupa muito bonita, ou você compra, ai, fica constrangida, o que que as pessoas vão pensar se eu chegar nesse lugar? Será que eu vou estar demais? Eu vou falar a frase que meu marido me ensinou: antes passar do que faltar, né? É melhor estar bonita do que estar feia. É melhor estar bem arrumada do que estar desarrumada. Então, a gente precisa abraçar essas coisas, sabe? Entender que Deus se agrada disso, irmãs. Deus se agrada que você desfruta. Como você tem comido o seu café da manhã? Como que você tem comido o seu almoço? Sabe pessoas que comem correndo, comem em pé, comem correndo, parece escravo. Você não é escravo mais, né? Deus já nos libertou. Então, se educar, o desfrutar e o degustar é um aprendizado. É um aprendizado. É você ir todos os dias um pouquinho. E aqui está dizendo: em todo tempo sejam alvo as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo desfrute, irmãs, em tudo que Deus quer levar a gente a viver, Ele quer levar a gente a viver coisas grandes. Eu disse isso ontem, né? Pessoas que se perdem por causa de certos lugares que vai entrar e não sabe, se perde. A pessoa se perde quando ela consegue um pouco mais, ela se perde quando ela prospera, ela se perde, aí ela entra no caminho da arrogância, na falta da humildade. A gente esquece de adorar o Senhor, a gente esquece que não é a nossa força que nos trouxe até ali. A palavra de Deus fala, tem uma palavra que fala, acho que é em Salmos, aí eu não lembro, não, Deuteronômio, eu acho. É Ele que nos dá força para adquirir riqueza, é Ele que nos deu saúde, e a gente se perde quando você entra em certos lugares, ou que você está na presença dos poderosos, você se encanta com o caminho dos poderosos, esquece do seu caminho, o caminho da vida, o caminho da simplicidade, o caminho do Espírito Santo, e a gente se perde. Então, por isso que desfrutar é um aprendizado, precisamos desfrutar cheios do Espírito Santo, sem sujar suas vestes. Manter essas vestes limpas e a unção fresca, porque aqui está dizendo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Vai, desfruta, ele está falando, mas em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Nós não podemos sujar as nossas vestes com o desfrute. Aí você entra num caminho de prosperidade, você já fica arrogante, já humilha os irmãos, já, enfim, entramos para caminho de pecado ao invés de desfrutar. Então, vamos estar avaliando como que a gente está desfrutando, como que está o nosso coração quando a gente está desfrutando, quando a gente está vivendo coisas novas, coisas diferentes, como que está o nosso coração, né? E se permitir, você precisa se permitir abraçar aquele banquete que Deus está nos trazendo. Deus diz que tem uma mesa preparada. Na mesa você vai desfrutar. Você vai sentar, você vai desfrutar de um tempo, você vai estar descansando, você vai estar deleitando naqueles alimentos que Deus está trazendo sobre nós, você vai estar desfrutando da presença dele. E isso nos enche, isso nos limpa. Então, isso não pode ser esquecido, irmãs. Em todo tempo sejam alvo as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Porque muitos começam a desfrutar e se perde. Isso é muito lamentável, sabe? Pessoas que oraram tanto para prosperar e se perde. Pessoas que oraram tanto para ter aquele trabalho, para conseguir passar naquele concurso, para conseguir passar naquela faculdade, e depois que entra se perde, que é aquilo que a gente falou ontem, né? Que nós cristãos parece que nós não, sei lá o que acontece, nós não temos equilíbrio, nós vivemos numa bolha que a gente não consegue ser cristão fora do nosso meio. E vamos lá. Então, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Olha só, a unção não pode ser perdida no meio do desfrute. A unção não pode ser perdida quando você entra no melhor restaurante do planeta e você já deixa aquilo subir para a cabeça. Porque o inimigo, irmãs, ele tenta o tempo inteiro nos destruir, né? Ele luta para você não deixar de ser escravo, aí quando você deixa, ele já luta para você não conseguir desfrutar. Aí porque ele coloca peso, ele coloca um monte de seta, mas aí quando você consegue, ele já luta para que você caia na vaidade. Vai ser a vida inteira assim. Ele sempre tenta achar um ponto para nos pegar.
mas nós precisamos guardar a nossa unção. O óleo, por isso que eu falei tanto do óleo, porque ele é necessário até para a gente desfrutar. Você tem que ter unção, sabedoria. Vamos lá. Desfruta da vida com o homem que ama todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te debaixo do sol, porque essa é a sua porção. Não vou entrar nessa parte aqui, porque isso aqui está guardado para quando eu falar de casamento, mas precisamos, vou dar só essa palhinha, precisamos desfrutar do nosso casamento. Eu também estou ansiosa para esse devocional e eu acho que Deus vai falar muito no nosso coração. A gente precisa desfrutar do nosso casamento, dos nossos relacionamentos. Não é só casamento, irmãs. Se a gente não estiver desfrutando dos nossos relacionamentos, nós estamos perdendo grande porção. Nós estamos deixando de ser luz e de levar graça, alegria, unção para muita gente. Eu falei sobre isso também, que nessa fase dos 50, a gente fica, é uma fase que nos chama a nos retirar de muita coisa, isso é a fase da vida, a gente tem que ir por esse caminho, mas com sabedoria, como eu disse, tudo Satanás pega. É a fase de aprendizado de ficar mais recluta, mais sozinha, no caminho do silêncio. Então vamos colocar ela bem afastada de todo mundo, e aí você se perde, tudo é um equilíbrio. Então, desfrutar dos relacionamentos, especialmente do nosso casamento, e em breve vai ter esse devocional, que Deus vai falar no profundo com a gente, viu? Aí agora vem, tudo que vier à sua mão para fazer, faz conforme a sua força. Essa palavra é maravilhosa. Tudo que vier à nossa mão, nós temos que fazer com desfrute. Por que que fica tudo pesado demais? Porque nós não aprendemos a desfrutar. E desfrutar, irmãs, é um outro detalhe. O mundo é curtição total, né? Curtição total é só coisa boa. Mas o desfrutar não é só coisa que você quer fazer. Então, cuidar da sua casa é um desfrute. Ontem eu tive um dia maravilhoso, de muita organização, fazendo aquilo que eu mais gosto, passar roupa, né? Tinha muita roupa para passar, muita roupa para guardar, mas eu tenho aprendido a desfrutar, a degustar. Esse tempo que eu tô parando aqui é eu, o Senhor e a minha casa, e aí você ativa os seus 5 sentidos. O degustar está muito ligado, desfrutar está muito ligado aos 5 sentidos. O seu 5 sentido precisa ser aguçado todo o tempo. Por isso ele precisa de presença, você precisa ser intencional e precisa de presença. Por isso que quando você coloca, eu até queria falar aqui, mas que faça um teste, né? Nesses dias, especialmente a partir de hoje, faz uma comida bem gostosa, que você gosta, para você. Depois você faz para sua família, mas faça para você ali, ou coma separado, né? Quando não tiver, para você exercitar isso, aguçar os seus 5 sentidos. 5 sentidos é o seu olfato, que te permite sentir o aroma, o seu ouvido, né? Que permite sentir o som que está em volta, o som dos pássaros, o som de uma folhinha caindo, o seu paladar, que é o principal aqui na alimentação, os seus olhos, que vai contemplar o belo, que nós fomos criadas para contemplar o belo. Quando Deus fez o jardim, irmãs, ele fez um jardim maravilhoso. O tato, né? Como eu disse ali, é, você sente a textura quando você pega ali alguma coisa. Então, pratica isso de buscar aguçar esses 5 sentidos, porque são eles que realmente nos leva a desfrutar e degustar de uma maneira plena. Agora vamos ler, temos muito texto aqui para ler, mas vamos ler Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 16 ao 20, capítulo 5, 16 ao 20. Vamos lá. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidade e indignação.
Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber, gozar de cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a porção, esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza, bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe encheu o coração de alegria. Olha, outra coisa que a gente precisa abraçar, né? Aqui está dizendo que um homem que foi rico, que Deus deu poder para ele, deu riqueza, é, e deu ele liberdade para desfrutar, isso é dom de Deus. É Deus quem nos entrega todas as coisas. Deus que deu ali a força para você trabalhar. E aqui em cima ele fala como de um homem, de uma pessoa, né? Que proveito a pessoa tem se ela trabalhar muito e ela não, ela comer nas trevas, ela viver enfadado com enfermidade e indignação. Que proveito tem uma pessoa que trabalhou muito, porque o que que o espírito escravo quer fazer? Trabalhe muito e desfruta nada, né? Trabalha, 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 junta bastante. Irmãs, aqui tem casos, infelizmente, de pessoas que viveram aqui muitos anos e trabalhou muito, né? Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa, infelizmente, que aconteceu isso. E de repente a pessoa fica enferma e às vezes a pessoa precisa voltar para o Brasil. E aí, no momento de desfrutar, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Porque não, é, não, não entrou nesse caminho da graça. E às vezes tem as pessoas também que parece desfrutar, né? Que tá vivendo regaladamente. Viver regaladamente não é desfrutar necessariamente, tá? Não vamos esquecer isso, porque o desfrutar é com sabedoria, discernimento, para aquilo que não te leva a caminhos de morte, para aquilo que não suja as suas vestes e não rouba a sua unção. Isso aqui é o verdadeiro desfrutar. O resto é curtição, né? E tudo bem, vai ter o seu prazer momentâneo, vai ter a sua recompensa momentânea. Mas o verdadeiro desfrutar que Deus está falando aqui é aquilo que é um culto, é um culto de adoração, assim, cada coisinha que você está fazendo ali é muita gratidão quando você entende o valor daquele alimento, quando você é muita gratidão, quando você para agradecer, para observar, é muita gratidão por tudo que ele tem feito na nossa vida. Então, isso é que é desfrutar. Então, aqui acontece muito isso. Pessoas que vivem por anos e não aprendeu o caminho do desfrute. Achou que era na sua força, achou que tem o domínio do tempo, e nós não temos, irmãs. Nós não temos, nós não sabemos o que vai nos passar. Eu tenho visto muito lá no asilo o quanto é importante esses 5 sentidos, como eu falei. Pessoas que já estão com as mãos atrofiadas, que não pode mais tocar em nada, não pode mais segurar nada. Pessoas que, por causa de algum problema que teve, não pode mais comer uma comida normal, tem que ser papa, purê, né? Tudo papa. Você comer um dia um purê é maravilhoso, né? Purê de batata. Você comer um dia porque você tá afim é gostoso, mas você já pensou ficar a vida inteira comendo aquela comida batida? É muito triste, irmãs. É muito triste. A pessoa não pode mais sentir a textura. E pessoas que já nem podem comer, que tem que ficar só na sonda. Então, isso tem sido um tempo de muito aprendizado para mim, de você entender, desfruta todo dia daquilo que você pode, né? Que você abriu os olhos, que você viu um dia maravilhoso, que você sentiu o calor do sol no seu corpo, até mesmo o vento, que você sentiu uma brisa de um vento, sentiu o ventinho frio, sentiu o vento gelado. Desfruta, desfruta, aquieta sua alma, aquieta seu coração, respira, invoca o nome do Senhor, porque, irmãs,
tão triste ver que nós, filhos de Deus, que somos criados para estar na mesa dele, para desfrutar dele, para adorar ele, a gente vivendo numa correria atrás do vento, como fala Eclesiastes o tempo todo. Que não passe de nós o tempo da visitação de Deus, porque é nesses momentos que Deus fala com a gente, irmãs. É nesse momento que Deus fala com a gente, no momento do desfrute. Lembra quando, lembra quando Elias estava ali fugido da rainha, que eu até já disse isso esses dias, e aí ele vai para o deserto, e ele está muito cansado, e ele está esgotado, né? Ele estava até meio deprê, pedindo a morte, esquecendo de todo chamado dele, de tudo que ele viu Deus fazer. Aí Deus restaura, coloca de pé, fala, volta para o seu caminho. Olha só o que a gente tem falado, né? Lê lá o texto que ele fala exatamente essa palavra, volta para o seu caminho. O que você está fazendo aqui, Elias? Volta para o caminho de onde você veio, que você tem algumas coisas para concluir lá. E aí ele está tentando escutar, achar a voz de Deus, né? E aí ele escuta, tenta achar no trovão, no vento, tudo, mas ele está na brisa suave. Então, isso aqui é muito forte no nosso coração. Que às vezes a gente trabalha tanto e não desfruta do bem que o nosso trabalho pode nos proporcionar. E por vários motivos. Eu não posso entrar aqui em tantas coisas, irmãs, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas por vários motivos, da mente escrava, ou a pessoa acaba aprendendo. Eu aprendo, eu sou muito no economizar, eu sei economizar, eu sou muito boa nisso, não sou pão dura, miserável, mas tive que aprender a me dar mais, a me presentear mais. Eu tinha uma dificuldade, eu preferia dar um presente caro para alguém, para quem, né, para minha família, ou sei lá, para quem que eu pudesse, e para mim eu não tinha coragem, sabe? Não, eu não preciso. Mas até que um dia Deus tratou isso comigo. Você precisa. Eu lembro que eu li um livro, eu não lembro o nome do livro agora, mas quando eu li essa frase, ele falou: quando foi que você esvaziou o cofrinho para comprar um presente especial para você? E aquilo falou muito no meu coração. Naqueles dias ali, um dia ou 2 dias antes de eu ler essa frase, o meu computador tinha estragado. Meu computador que eu tinha, meu primeiro computador aqui dos Estados Unidos. E eu senti, compra um para você e compra do bom. E foi assim, naquela época foi um, como que eu falo? Ai, gente, como é que fala? Foi uma ousadia, sabe? Foi bem ousado eu fazer isso. Mas aquilo foi me libertando, me ensinando a desfrutar e a degustar, porque senão a gente não curte. Mas vamos lá, que temos muito texto aqui, mas espero que vocês estejam recebendo a sua porção, porque eu quero que nós saiamos dessa caminhada de oração tão assim, tão transformadas, para que a gente seja surpreendente. Isso que eu quero, tá bom? Vamos para o capítulo 6, versículo de 1 a 3. Há um mal que eu vi debaixo do sol, que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riqueza, bens, honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concedeu que disso coma. Antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, eu digo que um aborto é mais feliz que ele. Olha, irmãs, essas palavras são tão profundas que eu não consigo passar tudo aqui para vocês, mas leia Cantares, sabe? Medita na sua vida, irmã, transforma a sua vida. Olha, nós não vamos ter caminhada pro resto da vida, não. Mas não vai mesmo, isso aqui não vai. Não vamos ter caminhada, talvez, não sei nem o que a gente vai ter nesse mundo, sabe? Não sei se a gente pode passar por uma perseguição, que a gente não possa não ter nem comunhão com os irmãos, a gente não sabe. Aprenda a palavra de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, irmãs. Pelo amor de Jesus Cristo, aprenda a sentar, a ler, a degustar, a aprender, sabe? Baixa, tira essa armadura velha, essa roupa velha de escravo, de hereditariedade, de tudo, e
e desfruta da presença, porque é a presença dele que te cura, que te reposiciona, que te leva para caminhos que você nunca imaginou viver e ver, e abre seus olhos e te dá visões. É um caminho maravilhoso. Mas aqui está dizendo que tem pessoas que Deus conferiu riqueza, Deus deu bens, Deus deu honra, mas que mas que a pessoa não desfruta, que o estranho é que come as coisas dessa pessoa. Tem uma palavra em Deuteronômio que eu não li ontem, mas quando você lê as maldições da desobediência, uma das maldições da desobediência é essa, que outro vai comer e outro vai viver na casa que você constrói. Tem uma maldição lá, irmãs, que fala até assim, que outro a pessoa vai casar e é outro que vai desposar aquela mulher. Olha só, uma vez eu entreguei uma palavra dessa para um homem cristão, dizia cristão, né? E foi muito sério essa palavra. Eu senti de Deus de entregar essa palavra para essa pessoa. Eu falei, olha, se você não cuidar da sua casa, se você não valorizar sua casa, sua esposa, Deus está dizendo que você vai perder tudo isso aí, outro vai levar. E eu achei aquela palavra muito séria, mas infelizmente aconteceu. A pessoa não cuidou, não valorizou e a pessoa perdeu a família dela. E hoje, infelizmente, vive, né, como diz minha mãe, na Rua da Amargura. Então, irmãs, não deixar com que os outros... Olha aqui, a palavra de Deus está dizendo, tem homem que foi Deus que deu. Riqueza, bem, honra, tudo que a alma da pessoa queria, Deus permitia, mas que Deus não lhe concedeu que disso coma. Por quê? Porque é fruto de desobediência. Se nós desobedecermos, se nós não caminharmos nos princípios, nós podemos perder a bênção e podemos perder de desfrutar a bênção e outro levar a bênção da nossa vida. Aqui está dizendo que se um homem viver 100 anos, tiver muitos filhos, porque muito filho é muita bênção, né, principalmente naquela época, e se a sua alma não fartar do bem, se ele não aprender, uma pessoa que vive nessa terra, que não aprendeu a se fartar do bem, que aqui está falando que é melhor que fosse um aborto. Olha isso, que sério. Vamos para mais aqui, que eu tenho muita coisa para ler. Meninas de Deus, vamos embora. Eclesiastes 7, 14. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 14. No dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Às vezes você está vivendo uma maré boa, né? Está vivendo uma onda boa, uma unção boa, uma fase boa, e aí você está desfrutando, está degustando. Mas quando vem a fase mal, você se prostra. Você se entristece, você se abate, e tudo bem, mas tá normal. Mas aí você deixa de degustar do simples, do todo dia. E aí, aqui que tá dizendo, não esquece que foi Deus que fez tanto o dia bom quanto o dia mau. Nós temos que aprender a degustar os processos da vida. Quando eu coloquei a frase da caminhada, eu coloquei livres para desfrutar e degustar o caminho. O caminho pode ter alegria, pode ter tristeza, pode ter glória, pode ter desafio, pode ter perdas, pode ter choro, pode ter alegria. É o caminho. Nós precisamos de constância no desfrute. E eu tenho aprendido isso, louvado seja o Eterno. Lembra que eu falei que as minhas férias no Brasil nunca, né, as primeiras eram tão conturbadas que eu não conseguia desfrutar? Eu tinha pequenos relances de alegria, de desfrute, mas com muito peso, com muita coisa. Sabe aquela época da batalha espiritual, que a pessoa, até a gente usa até essa frase, né? Ixi, se a coisa tá muito boa, vai vir algo ruim na frente. Olha só a nossa cabeça, irmãs. Olha só, a gente mesmo gera aquilo lá. Então, acabava que eu não desfrutava porque eu estava sempre armada, né?
É aquele cavaleiro. Eu vou falar de novo desse livro aqui, vou deixar esse livro aqui. Esse livro é sensacional, o livro que eu vou falar agora, O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Esse livro foi assim, me liberou para desfrutar. É um livro pequeno, é um livro simples, é uma fábula infantil que fala tão profundo. Um cavaleiro que o alvo dele era salvar as pessoas, salvar as donzelas dos dragões no palácio, e ele ficava tanto com a armadura que ele começou a não desfrutar de nada, até nem para comer ele tirava a armadura, ele não conseguia. Imagina você comer com aquela armadura medieval, né? Não tinha como. E, e aí chega um momento que ele precisa tirar essa armadura. E eu me senti assim. Quando eu li esse livro, eu falei, tá me descrevendo. Eu sou uma guerreira que não tira a armadura nem para descansar, nem para desfrutar. Porque eu estava sempre armada, né? Atenta. Parece que vem guerra para tudo quanto é lado. Que também faz parte do espírito escravo, da opressão escrava. Porque o escravo tem que estar sempre atento, né? Pode vir a chibata, comer a qualquer hora. Pode vir o dono que vai te mandar prender na senzala, enfim, umas paranoias que só Jesus para nos libertar. Mas aqui está dizendo, não esquece não, está passando um momento difícil, continua desfrutando. O momento difícil é uma coisa, você está passando um momento difícil, quer ver, por exemplo, financeiro, mas se você tem o pão de cada dia, desfruta. Você tem seus filhos? Desfruta. Você tem seu casamento? Desfruta. Você ainda tem sua casa para te cobrir da chuva, do frio? Desfruta. Não perca esse caminho do desfrute por causa dos processos difíceis da vida. E quem é que não faz isso, né, irmãs? É lógico que um caso sério, de uma perda, né, de alguém que a gente ama, que não é bom, né, a gente pensar, né, irmãs? É algo tão, acho que é o pior da vida, é a morte. É lógico que vai trazer uma tristeza, a pessoa vai perder o gosto, né, vai perder por um tempo, por um tempo. O luto também não é eterno, porque o Deus, ele nos cura. A saudade vai existir, mas ele vai nos curar. Ele vai nos curar. Porque ele é um Deus que cura, ele é o bálsamo de Gileade. Vamos ler Eclesiastes 4, 6. Eclesiastes 4, 6. Olha só. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Não tem como desfrutar, degustar, especialmente o degustar, se não tiver aprendido sobre descanso. Trabalhar é bom, fazer é bom, progredir é bom, sabe? Produtividade é bom, mas a matemática de Deus é outra. A matemática de Deus é outra, é descansar, porque quando você descansa, você confia e descansar nele. Né? Não é descansar com a casa caindo, irmã, com você devendo, não é essa imprudência, não. Né? Porque a Bíblia fala disso também, que a pessoa está... isso aí é uma ociosidade, isso aí é pecado. Ele está falando de você para um pouco, contempla, desfruta. Então, melhor é um punhado de descanso do que as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Vamos ler Eclesiastes 3, capítulo 3, no versículo 22. Pelo que eu vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver que será depois dele? Eu disse isso, aprenda a valorizar o seu esforço, desfruta. Desfruta do que você fez, né? Desfruta do que você já conquistou. Não fique esperando recompensa, irmã, do outro. Não fique esperando reconhecimento do outro. Você celebra. Sabe quando as pessoas falam, nossa, eu acho tão lindo flores, mas eu nunca ganhei flores. Se dê flores. Você se dê. Você é a sua melhor amiga. Você, em primeiro lugar, tem que se amar. Ah, eu queria tanto ganhar tal coisa, porque a gente condiciona, né, algumas alegrias de uma forma que a gente queria que viesse daquela forma. Faça acontecer que, da medida que você se honra e se ama, você vai estar ensinando os outros, a te honrar e a te respeitar. Vamos ler o versículo 13 do capítulo 3. E também que é dom de Deus
que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Não esqueça disso, é dom de Deus, é Ele que nos deu, Ele quer nos dar essa porção diária. Amanhã, quando você acordar, o seu cafezinho, sabe? Desfruta. Como você gosta? Você gosta de tomar café? Não gosta de tomar café? Gosta de tomar um chá? O que você gosta de fazer de manhã? Acalma, respira, fala, deixa eu começar desfrutando. Porque se você começar a correria igual escravo, irmã, que não deu nem tempo de tomar um café, o negócio tá feio. Aí a coisa tá feia. Vamos para o capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2 de Eclesiastes. Só estamos em Eclesiastes, hein? E olha que eu não pus tudo que eu queria, porque se deixar eu queria botar a Bíblia inteira. Eclesiastes 2, versículo 23. Vamos ler o 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e os seus trabalho, desgosto. Até de noite ele não descansa. No seu coração. Também isso é vaidade. Olha, se matar é vaidade, tá? Se matar de trabalhar, correndo atrás do vento, é vaidade. Não há melhor para o homem do que comer, beber, fazer a sua alma gozar o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer, quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àqueles a que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Aqui está dizendo que há um povo que não descansa nem de noite, que o coração não descansa. Isso é vaidade. Fazer as coisas na nossa própria força, irmãs, é vaidade, é o ego. Às vezes a gente quer trabalhar para mostrar para o outro, né, para colocar esse desfrute, aparente desfrute de internet também, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãs. Não é isso que é um desfrute, não é isso, sabe? Não é isso. E isso é dom de Deus, que nós gozemos a nossa alma do bem, mas isso vem da mão de Deus. Mas olha que palavra, separado dele, quem pode comer e quem pode se alegrar? Sem Deus, irmãs, não tem desfrute. Não tem desfrute, não tem degustação, não tem paz. Mas Ele que dá sabedoria e conhecimento para a gente desfrutar. Vamos ler. Agora vamos para Salmos, capítulo 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. A tua destra, delícias perpétuas. Olha que delícia. O caminho do Senhor tem tudo isso aqui. Ele faz a gente ver o caminho da vida, trilhar por ele. Na presença dele tem alegria. Irmãs, é um gozo tão grande a gente entrar na presença do Senhor. É algo tão sublime que nada se compara. Nada. Nem as melhores riquezas, nada. Quem já sentiu a presença de Deus na sua alma, fartando a sua alma, tocando nos seus ossos, né, restaurando, curando esses ossos secos, regando a sua alma seca, iluminando a sua mente, tirando o peso da sua vida. Gente, isso aqui não tem nada que pague. Nada que pague. Então, por isso nós temos que viver para Ele, para a glória dEle, desfrutar dEle, em nome de Jesus. Antes de entrar no último versículo, que é Miqueias, capítulo 6, versículo 13 e 14, antes de entrar nesse aqui, deixa eu só dar uma recapitulada aqui, se eu conseguir falar tudo que eu queria. Então, o desfrute do mundo é para satisfazer as obras da carne e leva a caminho de morte. Então, nós não estamos falando de curtir a vida. Não é isso. É desfrutar, degustar. Tudo com intencionalidade, propósito, presença para a glória do Senhor, para que nós também cresçamos ainda mais saudáveis e resplandecemos a glória dele. Degustar é fartar sua alma do bem. Olha isso, que coisa linda. É você ver o bem, é encher de bondade, porque quando você se expõe
ao degustar e desfrutar na presença de Deus, você farta a sua alma do bem. Degustar é estar presente, você precisa aprender a estar presente, senão você só viveu aquele momento, você não degustou. Você precisa estar presente, ser intencional em cada gesto da nossa rotina. Irmãs, cuidar da sua pele é desfrutar, sabe? Poder sentir sua pele, poder passar um creme, poder observar, se sentir mais plena, mais bonita, isso é degustar, isso é desfrutar. Poder desfrutar é uma bênção dada por Deus, é um privilégio, porque aqui disse, quem é que pode viver isso se não for dado por Ele? E Ele também pode tirar esse privilégio. Ele pode tirar esse privilégio se estivermos desobedientes, se a gente andar por caminhos de morte. Às vezes a própria pessoa andou por caminhos de morte e ela mesma está colhendo o fruto daquela desobediência. Não é uma pessoa, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que fuma. Uma pessoa que fumou a vida inteira e de repente ela tem algum problema e ela ali já não pode mais comer, tem que ser alimentada por sonda, ela já perdeu o privilégio do degustar. Ela já perdeu o privilégio de respirar. Nossa, irmã, é tão sério tudo, né? E então nós precisamos ser gratos por tudo e que possamos desfrutar tudo isso que Deus tem nos dado, desde o momento que a gente abre o olho até o momento que a gente fecha o olho, tudo, com calma, paciência, e que seja um culto de ações de graça, todos os dias, pela nossa saúde, quando você bebe um copo de água, pelo nosso corpo, por tudo que ele nos proporciona. Degustar também, como eu falei, ele envolve, está totalmente envolvido com os 5 sentidos. Olha só, degustar e desfrutar dos relacionamentos. Vou fazer uma pergunta aqui. Você tem degustado das pessoas que você ama? Você tem degustado da companhia delas? Né? Seu filho, seu marido, sua mãe, seus irmãos, quem quer que seja que você ama. Você sabe a temperatura da mão da pessoa que você ama? Toda vez que eu tô perto da minha mãe, que eu vou no Brasil, eu gosto de pegar na mãozinha dela. Eu sei o tamanho da mãozinha dela, eu sei o jeitinho da mão dela e você sabe o que é aquela mão que está te segurando, a sua mão, ou às vezes quando você segura a mãozinha de uma criança, né, irmãs? Você sabe o que aquela mão está passando para você? Aquela mão está te passando que está insegura, que está com medo, que está só um gesto de carinho, ou que está cansada. Eu vou dar essas palhinhas aqui para você começar a despertar que você precisa desfrutar dos seus relacionamentos. Não é só comida, irmã, não é só comida, não é só bebida, não é só viagem, não é só coisa boa, assim, aparentemente fora dos relacionamentos. Mais importante é o nosso relacionamento. É um, é uma, é um nível, né? Primeiro Deus, depois você, desfrutar de você mesma, depois as pessoas mais próximas, família, tudo, depois as coisas. É um nível. Você conhece o cheiro da pele do seu filho? Você conhece o cheiro da pele da sua mãe, dos seus irmãos, do seu esposo? O cheirinho dos nossos filhos é inesquecível, né, irmãos? O cheirinho da nossa mãe também. As nossas mães, elas têm um cheiro peculiar, inigualável, né? Então é tempo de viver, de degustar. E degustar é viver sem medo, é se abrir para o que Deus está colocando diante de você. O medo, talvez eu fale isso depois, mais específico, o medo é o maior inimigo da degustação e da desfrutar. Deixamos de degustar porque estamos distraídos e sobrecarregados. Maria degustava do Senhor. Marta, sobrecarregada, ela servia ao Senhor, mas ela não parava para degustar da presença dele. E que vocês desfrutem, em primeiro lugar, da presença dele. Comece a abrir seus olhos para que você veja ele em tudo. Eu te vejo em tudo, né? Vamos ler então para terminar? Miqueias, capítulo 6, no versículo 13 e 14, vai falar sobre
um castigo de quem não obedece ao Senhor, não obedece à palavra, não é castigo, né? É um castigo, né, irmã? Mas é a consequência, é o fruto do que a pessoa semeou, é a colheita. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Esse é o. Vamos ler o 12. O 12 do capítulo 6 de Miqueias. Porque os ricos da cidade estão cheios da violência, e os seus habitantes falam mentira, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos seus pecados. Comerás e não te fartará. A fome estará nas suas entranhas. Removerá os teus bens, mas não os livrará. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semeará, contudo não cegarás. Pisará a azeitona, porém não te ungirá com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberá o vinho. O fruto da desobediência, de andarmos por caminhos de morte, é que nós não vamos desfrutar. E essa palavra é séria, essa palavra é para nós. Vai comer, não vai se fartar, vai fazer todo o trabalho ali de produzir o azeite, mas não vai conseguir se ungir. Vai ter todo o trabalho de fazer o vinho, mas não vai beber. Que Deus fale conosco, que você receba a sua porção, que você seja livre para degustar e desfrutar. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas que você seja livre, irmãs. Se permita, comece a observar como está a sua vida. E comece pelo que tem. Não espera, quando eu tiver uma mesa, quando eu tiver aquele suplás bonito que eu vejo na internet, aí eu vou fazer uma mesa, aí eu vou degustar. Não, comece pelo que tem. Como foi com a mulher do azeite. O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Aí ele fala, não tem nada? Não, eu tenho uma botija de azeite. Comece pelo que tem. Começa a fazer uma comida bem feita com o que tem. Eu só tenho arroz e feijão. Maravilha. Se você fizer o arroz soltinho com o feijão bem refogado com alho, pode degustar profundamente que vai ter mais. Quanto mais desfrutamos e mais degustamos, é nesse desfrute que ele nos acrescenta uma porção nova. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um dia de paz e vamos degustar, desfrutar e descansar. Um beijo, fiquem com Deus.